Estão reclamando que o goleiro tá fazendo cera? O que é isso? Fazer cera é retardar o jogo segurando a bola ou fingir que está machucado. Eu ouvi falarem que foi um drible da vaca. É quando o jogador joga a bola por um lado do adversário e passa pelo outro. É também conhecido por meia-lua. O que significa ficar na banheira? É quando o atacante fica lá na frente, atrás dos zagueiros adversários. O certo é dizer que ele está impedido e, se ele fizer o gol, será anulado. Nossa, aquilo ali pode! Não é falta? Aquilo foi um carrinho. É quando o jogador desliza no gramado para tentar tirar a bola. E se ele acertar só a perna do adversário? Aí é falta e pode até ser expulso. Uau! Que jogada linda! Isso foi um chapéu. Por que chama chapéu? Porque o jogador tocou a bola por cima da cabeça do adversário e correu pegá-la do outro lado. Alguns chamam de lençol. E essa jogada agora, se fosse gol, seria lindo. Sim, seria um golaço. Aquilo é uma bicicleta. Bicicleta? Por quê? Sinceramente, não sei. Esse movimento acrobático em que o jogador chuta a bola no ar enquanto está de costas para o gol é uma bicicleta. Se estiver de lado para o gol, é uma meia bicicleta. Agora estão dizendo que aquele ali é um pipoqueiro. E é mesmo. Na hora de dividir a jogada com o zagueirão, ele ficou com medo e tirou a perna. Amarelou, pipocou, que é a mesma coisa. E quando chamam um jogador de craque? Craque é um jogador muito talentoso. Pelé era o craque. Diga um craque do Botafogo. Garrincha. Pelé e Garrincha jogaram na seleção do Brasil que ganhou em 1958 a primeira das 5 Copas do Mundo que temos. Pelé jogava com a camisa 10, né? Sim, por isso aqui no Brasil, hoje a camisa 10 quase sempre é reservada ao melhor jogador do time. Quando o time está dando um baile, significa que está jogando muito melhor que o adversário. Por que a torcida está gritando olé? Porque o time está trocando muitos passes seguidos e não deixa o adversário tocar na bola, como se fosse uma tourada. O número 10 fez o gol, mas todos foram abraçar o número 8. Aquilo foi uma assistência. É quando o passe deixa o companheiro na cara do gol. Se fosse no Nordeste, diriam que ele pifou o atacante. Mas e aquele drible ali? O cara passou a bola por entre as pernas do outro? Rapaz, isso é uma caneta. Ou bainha, dependendo de onde você estiver no Brasil. No Rio, a galera chama de rolinho. E aquele jogador número 9 não passa a bola pra ninguém. Esse é chamado de fominha. Essa agora não entendi. Estão dizendo que aquele zagueiro que vai entrar é um açougueiro. Ele não é jogador profissional, então? Açougueiro é quem faz muitas faltas violentas. Parece que quer cortar o jogador ao meio. Sacanagem! O goleiro poderia ter defendido aquela bola. Foi falha dele? Com certeza! Foi um frango? Exatamente! Era uma bola fácil de defender. Olha lá! Outro gol! Nossa Senhora! Outro frango, né? Agora foi pior ainda. Foi um frangaço. Qual é a diferença? O frango já é uma falha feia. O frangaço é uma falha tão grande que os torcedores lembram durante anos. Uau! Que chute foi esse agora? Isso sim é um golaço! Entrou lá em cima, no cantinho. Exatamente. Quando a bola entra naquele canto superior do gol, a gente diz que foi na gaveta.
Resumindo, hoje teve frango, frangaço, bola na gaveta, caneta, jogador fominha, açougueiro. E ainda estamos só no primeiro tempo das gírias do futebol brasileiro. Gente, chega de chorar pelo derby. Para animar essa mesa, vamos ver quem aqui realmente entende de bola. Vou fazer um quiz de gírias futebolísticas. Fechado! Manda as perguntas que de futebol eu manjo tudo. Primeira pergunta, nível fácil para aquecer. O que é um goleiro mão de alface? Ah, essa eu sei. Mão de alface é o goleiro que deixa entrar uma bola fácil de defender. Não segura nada. E se o zagueiro é um bagre? Bagre é o jogador ruim, grosso. O time começou o campeonato voando, mas agora despencou. Como chamamos esse time? O time que começa bem e perde o fôlego é cavalo paraguaio. Se você escutar que seu time levou um chocolate, tomou uma goleada, uns 4-0 talvez. O que faz o bandeirinha? Ele ajuda o árbitro. Certo, hoje o nome oficial é árbitro assistente, mas quase todo mundo continua chamando de bandeirinha. E zebra? Significa um resultado inesperado. O lanterninha, o último colocado, ganha do líder do campeonato. O que é bicuda? Chute forte com a ponta do pé. E bichado? Jogador que vive machucado. O que me dá nos nervos é aquela palhaçada de prender a bola. Isso se chama firula, ou seja, drible desnecessário para fazer graça. E quando o jogador finge uma lesão para gastar tempo? Qual é o termo? O cara dá um migué, tá fazendo catimba ou fazendo cera para segurar o resultado. Perfeito! Agora vamos elevar o nível. Quero ver o conhecimento internacional de vocês. Em Portugal, como eles chamam a torcida, o torcedor e a equipe? Nossa, essa é difícil. Acho que torcida é claque, né? E o torcedor é adepto? Acertou em cheio. Equipe eles chamam de equipa. Hoje foi um jogaço, um partidaço. Mas e quando o jogo é muito ruim? Aí é uma pelada com só bola quadrada. Mas também pode designar um simples jogo entre amigos. O que significa a zona do agrião e o que é um chuveirinho? Zona do agrião é a grande área onde o jogo fica tenso, a área de perigo. E chuveirinho é aquela jogada feia de ficar cruzando a bola na área toda hora, rezando para alguém cabecear. Sensacional! Vocês mandaram muito bem. Como ninguém ficou na lanterna desse quiz e não tivemos nenhuma zebra, a conta vai ser rachada por igual. Garçom, traz mais uma rodada. E chegamos ao final do nosso vídeo sobre termos e gírias do futebol brasileiro. Esperamos que você tenha aprendido novas expressões e que agora consiga entender melhor as conversas dos torcedores e as transmissões esportivas. Mas nós sabemos que o futebol tem um vocabulário enorme. Muitas palavras mudam de uma cidade para outra, de um estado para outro e até de um país para outro. Por isso, conte para nós nos comentários. Quais são as expressões, gírias e termos de futebol usados na sua região? Vale tudo! Se você mora no Brasil, conte as palavras usadas na sua cidade ou estado. Se você mora em outro país, queremos conhecer as expressões futebolísticas daí também. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos que estão aprendendo português ou que gostam de futebol. Não se esqueça de deixar seu comentário. Quem sabe sua sugestão aparece em um próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima! Tchau! Tchau!